Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Romanos capítulo 7, versos 7 a 13. Esse é o nosso texto. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por esse dia. Eu agradeço porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e louvamos que tivemos um culto muito abençoado ontem. Que o Senhor possa estar presente nesse estudo de hoje e que possamos sair daqui muito edificados com tudo aquilo que nós vamos estudar nesse dia. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o texto de hoje diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Tá? Na semana passada, até o verso 6, dos versos 1 a 6, a gente viu que Paulo faz uma analogia, ali uma ilustração, entre a questão da lei e do casamento, dizendo que a esposa ela está ligada ao marido enquanto o marido vive. Depois que o marido morre, ela está legalmente livre para se casar com quem ela quiser. Embora o tema não seja casamento, e ele usa ali de maneira ilustrativa, quer dizer o seguinte, que a lei, ela estava, digamos assim, atuando em nossas vidas como um marido, né? Chega um momento em que não a lei, mas nós morremos em Cristo. Agora a lei, ela não é, eu diria assim, a lei não é mais a nossa tutora. Nós estamos debaixo de um outro marido, tá? Que é Cristo. Lembrando que a igreja é a noiva de Cristo, tá? E aí, Paulo desenvolve, e ele vai desenvolver isso de uma maneira bastante interessante em Gálatas, né? Que ele diz o seguinte: olha, eu acho estranho, eu meio que considero assim, ter pregado em vão para vocês. Vocês começaram bem, mas agora estão voltando para a lei. Sim, Esther? Eu não compartilhou o texto, talvez tenha gente que não imprimiu. Eu compartilhei, Esther. Não, agora na tela. Eu não entrei ainda, eu estou só fazendo a introdução. Perdão. Eu estou retomando. Antecipando. Eu estou retomando um pouco que a gente estudou na semana passada. Eu já compartilho. Então, deixa eu ver onde é que eu estava. Bom, uma vez que nós não estamos debaixo da lei mosaica, da lei do Sinai, nós estamos debaixo de uma outra forma, né? De uma outra forma. Nesse caso, estamos debaixo da graça. Agora, Paulo vai dizer o seguinte, e eu até tinha dado exemplo aqui de Paulo em Gálatas, né? Que, olha, vocês começaram bem, mas agora vocês estão voltando para a lei de novo, né? Guardando dias, meses, e tem a questão da circuncisão, que era assim
a circuncisão e a guarda do sábado era a forma máxima de guardar a lei de qualquer judeu. Que, assim, um bom judeu que se prezasse tinha que guardar aí, né, esses mandamentos tão importantes. E agora, nessa sequência, ele diz o seguinte, que diremos então? A lei é pecado? Porque ele fala que nós fomos libertos da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Só que o fato de sermos libertos da lei não nos dá licença para cumprir a lei. A lei de Moisés, as leis morais, as leis sacrificiais e tudo isso. Nós estamos debaixo da graça. Só que a lei ela foi anulada no sentido de que ela não nos justifica. Mas nós guardamos muitos aspectos da lei, sobretudo a lei moral, porque fazemos isso porque estamos debaixo da graça. Nós somos filhos de Deus. E nós não queremos mentir, nós não queremos cobiçar, nós não queremos matar, roubar, e todo esse tipo de coisa. Tá? Então, agora sim, eu vou compartilhar o nosso texto. Muito bem. E aqui, na introdução, eu digo o seguinte, se nos versos 1 a 6, Paulo dá uma resposta aos legalistas, quem que eram os legalistas? Os religiosos, né? Os fariseus, essa turma. Então, ele dá uma resposta aos legalistas, dizendo, olha, é o seguinte, vocês não estão debaixo da lei. Lembrando que se Paulo escreve para Roma, né, nesse tom é porque tinha ali cristãos judaizantes, legalistas, que queriam que aqueles salvos em Cristo voltassem a cumprir a lei mosaica, na sua literalidade. Agora, ele dá uma resposta aos libertinos, e os libertinos fazem o quê? Eles culpam a lei como causa do pecado e da morte. Olha, só há pecado porque tem lei, né? Se não houvesse a lei, a gente faria qualquer coisa e nada disso seria considerado pecado, o que é um absurdo. Para isso, o apóstolo faz duas perguntas. A lei é pecado? A lei é causadora da morte? E para ambas as perguntas, a resposta é sempre não. Não, bem enfático. O que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então, uma das grandes funções aqui da lei é mostrar que existe pecado. Tá? A lei, num sentido jurídico, só existe transgressão se há uma lei anterior. A questão é que, mesmo não sabendo da existência da lei, nós já somos pecadores, e pecadores desde o nascimento. Após apresentar aspectos negativos da lei, Paulo pergunta, a própria lei é pecado? Ele afirma que não e deixa isso bem claro para os seus leitores. Na verdade, a lei aqui tem uma função bem específica, nos fazer ver o que é o pecado. Sem a lei, faríamos o que quiséssemos, sem medir consequências. E tem gente que vive dessa maneira, como se não houvesse lei. Nesse caso, a lei surge como um divisor, semelhante a uma cerca, que nos protege de cometer certos erros, como é o caso da cobiça. Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, eu só fiquei sabendo que cobiça é pecado quando houve uma lei que disse não cobice. Ali eu fui entender essa questão. Só que antes eu já cobiçava. Só que isso ainda não estava muito bem elaborado na minha cabeça. O Adolf Pohl, que é esse comentarista alemão, diz que é enfático, aqui Paulo é enfático ao dizer que, o Adolf Pohl é enfático ao dizer que o pecado não se forma por meio da lei. Ele não se forma por meio da lei. Tanto é que Paulo faz essa pergunta retórica, essa pergunta discursiva, ao perguntar se a lei mosaica aqui é pecado. Não.
E ele só entra nesse assunto porque havia pessoas ali que diziam que sim, que a lei era a causa do pecado, né? O que é um grande absurdo. Mas o que surge pela lei é o reconhecimento do pecado. E esse reconhecimento, segundo o autor, não se trata apenas de um conhecimento teórico, como se alguém me falasse assim, olha, ultrapassar o sinal vermelho é uma infração, tá? Um crime, um tipo de crime. No campo teórico, se a coisa só acontece no campo teórico, não vai fazer sentido para mim. E eu vou continuar ultrapassando o sinal vermelho. Mas aqui trata-se de uma experiência integral, para dentro da qual a lei nos conduz. Por ser uma experiência, tal conhecimento nos faz sentir o resultado da transgressão. Não é aqui eu saber que o sinal vermelho, ultrapassar o sinal vermelho é uma infração, mas aqui significa que eu ultrapassei o sinal vermelho, eu talvez causei um acidente e eu fui punido por isso. Eu senti na pele a consequência da minha transgressão. É isso que a lei faz. Então, trata-se de algo visceral, profundo, intenso, de modo que quem quebra a lei é tratado como culpado. Essa pessoa não pode alegar desconhecimento, ou por se tratar de uma coisa meramente intelectual, não, ela é culpada, pois trata-se de alguém que sabe de todas as consequências dos seus atos e mesmo assim decide infligir. Na linguagem jurídica, trata-se de um crime doloso, feito com intenção. E nessa mesma linha de interpretação, o Hernando Dias Lopes diz que a lei é como um espelho que revela o ser interior e mostra como somos imundos. É como um prumo que mostra a sinuosidade de nossa vida. O prumo é aquele equipamento usado na construção civil para mostrar, ou melhor, que o pedreiro vai usando para que ele possa levar uma parede reta, aprumada, tá certo? E se uma parede está torta, o prumo vai mostrar isso facilmente. Assim, é uma experiência muito fácil de se fazer. A lei detecta as coisas ocultas na escuridão e as arrasta à luz do dia. É a lei que destampa o fosso do nosso coração e traz à tona a malignidade do nosso pecado. Nós podemos usar essa ideia de lei, mas muitas vezes essa ideia de lei, pensando na lei de Moisés, mas podemos entender a lei como toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus para nós, cristãos do século XXI, ela mostra o quanto nós somos sujos. À luz da palavra, eu consigo perceber o quanto eu sou pecador e quanto eu estou distante de Deus. Não fosse Cristo, por meio da sua vida e do seu sacrifício, me aproximar de Deus novamente. Isso traz um sentido muito maior à salvação. Quer dizer, eu fui salvo de quê? Eu fui salvo da lama, eu fui salvo da escória, daquela sujeira mais terrível que existe. Hoje estamos ouvindo acerca da guerra, da tomada de Chernobyl pela Rússia. Ali a gente sabe que houve aquele desastre nuclear, né? Lá em 1986. E muitas pessoas estão ali sujeitas àquela radiação, pois o pecado é uma radiação muito mais terrível. Diferente de uma radiação nuclear, a radiação manifestada pelo pecado, ou deflagrada pelo pecado, contamina o mundo inteiro.
contamina o mundo inteiro e não produz um câncer de pele ou alguma deformação genética, mas é capaz de levar à perdição eterna toda a pessoa. E é aí que a gente entende o valor do sacrifício de Jesus. Hoje a palavra pecado, porque o evangelho ele está, de certa forma, pulverizado, de uma forma distorcida em todos os meios de comunicação, internet e tudo mais, a gente olha para a palavra pecado, lei, como palavras menores. Mas elas são fundamentais, fundamentais. Inclusive para entender, compreender essa questão de que eu fui salvo realmente de algo terrível, terrível. A Força Aérea Brasileira fez uma missão de repatriação de muitos brasileiros lá na Ucrânia, a partir da capital da Polônia. Mas Jesus, ele nos repatria no reino de Deus, por meio do seu sacrifício. E ele faz isso para toda pessoa que quiser. Do contrário, todos nós estaremos debaixo da terrível radiação do pecado. O verso 8 diz, porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. O pecado nem existiria. Sem lei, o pecado não existe como caso legal. Não existe crime anterior à lei. O ser humano só se coloca em oposição à lei quando existe uma proibição. Deus proibiu, Deus disse não para Adão e Eva, no sentido de eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles transgrediram. Eles cobiçaram aquilo. E quando fizeram isso, ficaram distantes de Deus. Quando surgem proibições, o pecado se reanima e desperta em nós todos os desejos nos casos concretos do cotidiano. O que é esses casos concretos no cotidiano? Nós vamos experimentar a experiência do pecado desde de relações simples nas nossas amizades, em assistir algo, em ler alguma coisa, em interpretar um gesto de alguém ou uma fala de alguém, até em situações mais concretas, em grandes decisões, numa empresa ou mesmo num país. São ações cotidianas de pecado que a gente pode experimentar na rua, em casa, no emprego ou na solidão. Do modo como também ocorre com a cobiça, a mentira, a inveja e por aí vai. Hernandes Dias Lopes concorda que uma outra função da lei é despertar o pecado. Pela lei, tudo aquilo que é proibido é despertado imediatamente pela lei. Eu sei o quanto eu sou capaz de mentir porque existe uma lei que diz não mentirás e várias vezes vai surgir a tentação. É como se o pecado encontrasse uma base de apoio, valendo-se do mandamento para nos provocar. E é valendo-se de um mandamento de Deus, que era um mandamento bom, que a serpente usou como base de apoio para levar Adão e Eva a cobiçar. Interessante que o apóstolo Paulo ele usa o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa e nada do seu próximo, como o 10º mandamento, porque os demais mandamentos eles são mandamentos objetivos, eles são puníveis pela lei. A cobiça é o grande pecado, porque se eu invejo por cobiça, se eu minto muitas vezes por cobiça, se eu mato, muitas vezes eu mato por cobiça, se eu adultero por cobiça. Tudo ali tem a ver com cobiça. E tem autor que fala que cobiçar é como um pecado de idolatria. Eu endeuso tanto a coisa que o outro possui que eu quero ter para mim também. Eu quero ter a vida do outro, a esposa do outro, o marido do outro,
o trabalho, o carro, tudo do outro. Tá? Então, a cobiça seria como um pecado de idolatria. O verso 9 diz que, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, vivia. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. Quer dizer, algo despertou em mim. Opa, tem alguma coisa errada comigo. E então eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Como assim? O mandamento me trouxe a morte? Vamos ver. Conforme vimos, Paulo se referiu à lei do Sinai, a lei dos 10 mandamentos, a lei que ele recebeu no templo, lá nos 40 dias que ele ficou no Monte Sinai. Agora parece que Paulo se refere a Gênesis 2 e 3, que é exatamente os textos que nos lembram a queda de Adão e Eva. Nós temos aí o capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a criação, e os capítulos 2 e 3 que falam, o 2 ainda sobre a criação, mas também sobre a corrupção da humanidade por meio de Adão e Eva. De fato, antes de conhecer a lei, Adão vivia. No entanto, quando ele conheceu o mandamento, o pecado começou a viver e ele morreu. E esse mandamento que deveria trazer vida trouxe morte. Mas não porque o mandamento surgiu em si, mas é que o pecado achou ocasião no mandamento e distorceu esse mandamento no coração de Adão. E aí ele passou a pecar. E esse pecado ficou muito evidente na vida dele, na distância dele com Deus, e depois ele percebeu esse problema do pecado quando os seus filhos, um matou o outro, no caso ali de Caim ter matado Abel. Nessa experiência ocorreu a mais profunda ruptura da vida, que é a perda da comunhão com Deus vivo. Quer dizer, quando a gente rompe relacionamentos neste mundo, seja com os pais, com o marido, com a esposa, com filhos, com amigos, com a gente mesmo, é sinal que antes houve uma ruptura com Deus. Houve uma ruptura com a lei de Deus. E essa ruptura agora nos deixa por conta própria. Nos deixa à deriva, um barco à deriva. Nos deixa sem uma cerca de proteção. E a lei, ela representa isso mesmo, é como se fosse uma cerca de proteção nos protegendo, de modo que eu posso racionalmente dizer não a certas situações que são erradas, que são pecado. Então, pecado contra Deus e vida com Deus são irreconciliáveis. E do ponto de vista humano aqui, é irreconciliável. Eu só me reconcilio com Deus a partir do momento em que o pecado sai de cena. E o pecado sai de cena apenas na pessoa de Cristo, quando eu aceito esse sacrifício. Sem isso, não tem como. Sem a lei, cada um de nós também vivia. No entanto, essa vida que eu tinha era uma vida baseada na justiça própria. E não se trata aqui de vida eterna ou vida com Deus. Eu vivia, mas vivia de acordo com as minhas próprias regras. O verso 11 diz que o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Bom, o pecado é colocado por Paulo no lugar da serpente. Porque lá no Jardim do Éden, quem enganou foi a serpente. Adão foi seduzido pelo pecado. E utilizando-se do mandamento, o pecado o matou. Matou quem? Matou Adão. E por tabela matou a todos nós. Todos nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Nota-se que não foi a lei que matou. Não foi a lei que matou. Mas o pecado que encontrou base de apoio na lei que me matou. O Adolf Paul diz que o ser humano deixou-se enganar totalmente. A serpente me enganou. Segundo a gente lê em Gênesis 3,13, quando Eva fala para Deus, a serpente me enganou, eu comi.
Bom, primeiro, ele não reconheceu o benefício de Deus. Adão e Eva não reconheceram o benefício de Deus. Depois começou a odiar o seu Criador. E demonstraram esse ódio quando culparam a Deus. Olha a mulher que tu me deste. Depois considerou a transgressão como vida. E isso é fácil a gente exemplificar quando pessoas dizem o seguinte: a partir de hoje eu quero viver. É aquela mulher ou aquele homem que estavam num casamento aparentemente infeliz, e quando eles se sentem solteiros de novo, por uma questão de divórcio ou viuvez, eles vão para o mundo, eles vão querer aproveitar a vida. Eu quero viver. Mas será que eles estão vivendo ou eles estão seguindo numa correnteza rumo a um abismo? Provavelmente a resposta é número 2. Então, eles consideram a transgressão como vida. Eles consideram que usar droga é aproveitar a vida, e nas baladas é aproveitar a vida. E a gente sabe que não é. E, finalmente, abandonou totalmente a proteção do mandamento. Voltamos a dizer que a lei de Deus, agora vamos aqui usar a palavra de Deus como um todo, ela serve para nós como uma proteção que me impede de pecar contra Deus, mas uma proteção contra os meus próprios desejos malignos. Quer dizer, a palavra de Deus protege contra mim mesmo. Interessante isso. Porque nós somos, como seres humanos, com a cabeça tão cheia, tão lotada de coisas ruins, que se não é a palavra de Deus, a gente vai lá e faz. Mas pelo temor que os filhos de Deus têm, pela palavra de Deus, nós somos impedidos de fazer certas coisas. E quem nos auxilia a isso não é a lei em si, mas é o Espírito Santo em nós que nos dá a força de não pular literalmente essa cerca e avançar para uma vida de constante transgressão. Então, aqui, nessa citação de Adolf Paul, percebe-se a evolução do pecado na vida do ser humano. Não reconhecer o benefício de Deus, odiar o Criador, considerar o pecado, a transgressão como vida, então abandonar totalmente a proteção desse mandamento e viver de acordo com a vontade própria. Percebe-se a evolução do pecado na vida do ser humano, o qual, uma vez enganado, deixa a proteção do mandamento, deixa a lei, deixa a palavra de Deus, contando apenas com seus recursos que não são capazes de salvá-lo. A lei não é capaz de nos salvar, porque o que habita em nosso coração é o pecado. E a gente só consegue cumprir a lei não por nós mesmos, mas porque Deus habita em nós. A palavra grega usada para me enganou, o pecado me enganou e eu comi, que aparece aqui nesse versículo também usado em outras 2 ocasiões, que lá em Coríntios e Timóteo, que diz que a serpente enganou Eva e que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. William Barclay, que é um outro comentarista, um linguista, ele fala que o engano do pecado pode ser visto sob 3 aspectos. E, muito provavelmente, todos nós já sentimos isso. Enganamos-nos ao considerar a satisfação que encontraremos no pecado. É um engano. O pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. É um embusteiro, pois promete alegria, mas paga com tristeza. Proclama liberdade e escraviza. Faz propaganda da vida, mas o seu salário é a morte. É uma grande jogada de marketing que o pecado faz. Mas, no final, o produto é um produto muito ruim. A segunda coisa é que enganamos-nos ao considerar a desculpa que podemos dar por ele, por esse pecado. Todo homem, toda pessoa pensa que pode exibir sua defesa por ter praticado este ou aquele pecado,
um crime menor, um delito menor. Mas toda a desculpa do pecado torna-se nula sob o escrutínio de Deus. Porque, aparentemente, nós até conseguimos dizer para as pessoas o quão menor é o nosso pecado. Inclusive, justificando o nosso pequeno pecado diante de pecados maiores. Eu só menti, mas olha aquele que roubou. Eu só peguei essa maçã, mas olha lá os governos que roubam milhões. Então, assim, dá a impressão que eu estou livre, que eu estou limpo. Mas a sujeira do pecado, ela não pode ser escondida do raio-x de Deus. Não pode. E embora, sim, existem pecados maiores, existem pecados menores, tá? Isso eu já afirmei, e eu afirmo sem medo de errar, ou de pecar, ou de cometer uma heresia. Existe pecadinho e pecadão, sim, tá? Existem pecados que são para a morte, lá no Antigo Testamento. O pecado do adultério, ele era penalizado com a morte, não tinha o que se fazer. As pessoas eram apedrejadas. Você tem o pecado contra o Espírito Santo, né? Que é um pecado que não tem perdão, né? Do mesmo modo, né? Quer dizer, todo aquele pecado que era feito de uma maneira dolosa, com uma intenção flagrante de cometê-lo, eram pecados assim que não tinha absolvição para isso, tá? Então, mesmo os pecados menores também nos mancham. Então, eu só poderia ser aceito por Deus se eu não tivesse nenhum pecado. Mas aí, claro, do ponto de vista teológico, eu sou pecador. E todo pecado me leva para a condenação. Me leva para o tribunal de Deus, onde o veredito é dito está condenado, você é culpado, você é pecador. Mas aí, felizmente, na dispensação de Cristo, no tempo de Cristo, nós temos ali um advogado justo. Diz, calma aí, né? Temos ali acusação, Satanás, né? Que seria representativamente aqui a promotoria. Calma aí, esse é um pecador que foi resgatado. Esse é um pecador que foi resgatado. Esse não tem mais culpa, porque eu paguei o preço do pecado dele, a indenização, e eu paguei isso com sangue. E, por fim, enganamo-nos ao considerar a probabilidade de escapar das consequências do pecado. Ninguém peca sem esperança de que sairá ileso das consequências do pecado. Quer dizer, todas as pessoas que pecam, muitas vezes têm essa esperança. Olha, aquele velho mito do crime perfeito. Não existe crime perfeito. Nem no mundo dos humanos, né? Nem na realidade divina, principalmente. Quer dizer, ainda que eu consiga escapar da lei humana, a realidade inegável, porém, é que cedo ou tarde o nosso pecado nos achará, porque haverá uma acusação, ainda que for do tribunal de Deus. E aí o verso 12 diz assim, a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, pois diz que é certo e é bom. Aprendemos que a lei evidencia e nos mostra o que é pecado. Ninguém peca por causa da existência da lei. A lei é certa, justa, boa, santa, agradável. Pois ela, além de evidenciar o pecado, me traz proteção. Eu procuro dirigir o meu carro de acordo com a lei. De acordo com a lei. Pelo menos na maior parte das vezes. Porque eu sei que a lei de trânsito me protege. Me protege.
me impede de andar mais rápido, porque eu sei que se eu for andar mais rápido, pode ser que eu chegue numa curva e não dê conta de fazer a curva. A lei me impede de ultrapassar em faixa contínua, porque eu não tenho visão, sobretudo numa curva. E quantas pessoas, pensando que sairiam ilesas ao cometerem essa infração, não pararam debaixo de uma carreta ou de outro carro, matando pessoas, inclusive ali inocentes. O fato é que a lei não engana. O pecado que mora em cada um de nós, muitas vezes, nos faz passar por um auto-engano. Mas a lei, o mandamento, mesmo a lei brasileira, ela em si não engana. O que engana é o coração, enganoso é o coração de todos os homens, de todo ser humano. E, por fim, o verso 13. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, o pecado que me levou à morte. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. O pecado se mostrou extremamente pecaminoso. A lei, o que é bom, teria condição de levar alguém à morte? De jeito nenhum. E aí o Hernandes Dias Lopes diz que quando um criminoso é apanhado no flagrante do seu delito, a lei exige que ele pague por seu crime. Ele é preso por seu crime e a lei o condena. Esse transgressor, porém, não pode culpar a lei de ser responsável por seus problemas. Ele não pode culpar a lei. Ele está preso por causa do seu crime e não por causa da lei. Então, sempre o pecado, sempre o crime, né? Aquilo que ele transgrediu será o culpado, ele será o culpado, mas jamais a lei que foi colocada ali. Que, obviamente, mostra que somos pecadores, que nos protege, mas que também, em casos de transgressão, nos pune. Essa é a função da lei. E isso vale para a nossa Constituição também. Tá? A Constituição mostra que existe uma cerca, né? E essa lei me protege. Só que no momento em que eu transgredi, com base nessa mesma lei, eu serei condenado, né? Aí eu terei que prestar serviço comunitário, terei que pagar indenização, terei que, talvez, ficar um tempo na cadeia, ou em alguns países a vida toda e até a morte. Então, o pecado mostra sua pior face ao usar o que é bom para levar o ser humano à morte. Interessante. O pecado usa aquilo que é bom. Pensando na questão do sexo, o sexo em si, ele não é ruim, mas o pecado, utilizando-se de algo que é bom, ele leva o ser humano a trair, a se comportar inadequadamente, a estuprar, a cometer pedofilia e por aí vai. Quer dizer, o pecado usa algo que é bom, que deveria ser feito no âmbito do casamento, para a alegria do casal e a própria procriação. Então, ele distorce isso e leva o ser humano a cometer torpezas. Então, de acordo com Adolf Pohl, o pecado fantasiou-se com o bem. É um lobo vestido em pele de cordeiro. E ele fantasiou-se com o bem, com a lei de Deus. E só parece ter triunfado. Contudo, pela lei, o pecado foi desmascarado em toda a sua negatividade. A lei empurrou de tal maneira o íntimo do pecado para fora que ele assumiu o seu verdadeiro rosto. O mal se tornou verdadeiramente mal. Ou como a gente pode ler na NVI, por meio do mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Quer dizer, aos olhos da palavra de Deus, que aqui é percebido como um microscópio, eu vejo o quanto o pecado é letal.
o quanto o pecado é letal. Nós não conseguimos ver o vírus que tem acometido tantas pessoas, né? Aí com a questão da Covid-19, por aí vai. Mas, e aí com as suas variantes, né? Mas um biólogo, ele tem condições de pegar esse vírus, né? E perceber o quão danoso e o quão mortal é esse vírus. Ele não consegue enxergar com olhos nus, mas por meio de um equipamento muito especializado. É isso que é a palavra de Deus para as nossas vidas. E por isso que deveríamos sujeitar as nossas vidas diariamente à palavra de Deus, porque ela é capaz de perceber o quão grave, de mostrar o quão grave, o quão letal é o pecado. E aí, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo da sua palavra, mais eu tenho chance de não cometer pecado no meu dia a dia, ainda que como cristão. E como diria um evangelista antigo, não vou lembrar o nome, ou a palavra me afastará do pecado, a palavra de Deus me afastará do pecado, ou o pecado me afastará da palavra de Deus. As duas coisas não andam junto. Então, entendendo que a palavra de Deus é como um microscópio, quanto mais eu olhar para a palavra de Deus, mais eu vou ver a letalidade do pecado e eu poderei tomar uma decisão mais assertiva de dizer não. Tem coisas que, a olhos nus, podem parecer inofensivas. Algumas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia. É como um pequeno vírus, uma bactéria. Mas quando eu olho isso no microscópio, aí eu vejo quão letal pode ser esse pequeno vírus, tá? Ou aquele pequeno pecado que às vezes começa tão pequenininho, mas que ele vai se multiplicando, vai formando colônia até acabar com a minha vida, tá certo? Então, a mensagem do texto é essa: a lei é boa, a palavra de Deus, ela é muito boa. A lei brasileira é uma lei boa. Só que o pecado, ele pega a ocasião na própria lei, usa a lei de base para distorcer e nos levar para o precipício. Então, eu preciso estar muito atento a isso. E uma das formas principais que eu tenho é estar submetido diariamente à palavra de Deus. Tá? Eu vou passar a palavra para vocês agora, e aí vocês podem colocar suas questões, suas perguntas. Eu sei que é um texto difícil, tá? É um dos textos mais complicados de Romanos, não é brincadeira. Eu não espero que vocês entendam tudo, tá certo? Numa primeira aula, numa primeira leitura, tá certo? Mas se nós entendermos alguns princípios básicos acerca da lei, de que ela realmente está aqui para nos proteger, isso para mim já é o suficiente, entendendo a lei como toda a palavra de Deus. Tá bom? Alguma lição que você aprendeu, alguma dúvida que você tem, alguma coisa que você acha que poderia pôr em prática, alguma experiência, tá? Você pode estar falando nesse momento. O pastor, Bom dia, é a Dina. Dina. Bom dia a todos. Achei muito interessante quando o senhor falou que Adão, antes de conhecer, né, o pecado, né, e de cometer o pecado, ele vivia a lei, né? E depois ele foi enganado
pela própria lei, né? Na verdade, por aquilo que Deus tinha mandado ele não fazer, né? Como que isso é verdade nos dias de hoje, né? Às vezes a gente encontra pessoas que são simples, né, vivem lá e vivem, até nem são cristãs, mas vivem de uma forma boa, uma forma com princípios e tudo. E depois, quando elas conhecem, né, as leis, elas acabam infringindo a lei. E é interessante isso, né? Por que que elas fazem isso, né? Eu tenho uma sobrinha que é advogada e ela fala exatamente isso. Ela diz que ela pergunta para os clientes, né, que vêm para ela, por que que eles fizeram. Eles não sabem responder, né? E é realmente, ela fala assim, tia, ela é cristã, né? Ela fala, tia, eu acredito que tudo isso que está envolvido, as criminalidades que as pessoas cometem, é por causa da cobiça, é porque eles querem aquilo que eles não podem ter, né? O que não foi feito para eles, né? Então, eu achei muito interessante essa questão que o senhor colocou, né? Da gente prestar mais atenção nisso, né? Que às vezes a gente cai, né? A lei vem para nos proteger, mas às vezes a gente cai exatamente ali, né? Onde era para nos proteger, a gente acaba caindo ali, né? Muito obrigada, eu achei muito, muito interessante essa sua colocação. Amém. Obrigado, Dina. Pastor, eu acho assim, desde criança, né, desde que eu me considero gente, a gente nasceu numa família cristã, a gente desde pequeno tivemos o culto doméstico, minha mãe e meu pai nos ensinaram, e eu lembro assim, desde criança que à tardezinha minha mãe reunia os filhos, ela contava história, orava, tudo, então, desde pequena, a gente aprendeu a palavra de Deus. Então, a gente sabe o que é o lado da palavra de Deus, a lei de Deus, tudo, mas a gente aprende, né? E ainda bem que a gente lembra até hoje, né? Hoje eu estou com mais idade, além dos 60 a mais, né? Que a Esther fala assim, já chegou nos 70 a mais? Sim, já estamos chegando. Já estamos não, já cheguei nos 70 a mais. Mas eu lembro assim, se você cometer alguma coisa que não é do agrado de Deus, tem uma coisa que logo vem na cabeça. Sim, eu fiz alguma coisa errada e peço perdão a Deus. Eu sou também rápida em pedir perdão e voltar todos os princípios cristãos que a gente pode ter. Então, eu fico assim, eu fico contente quando a gente vê as coisas da lei de Deus e poder... Eu não falo assim que a gente é 100% cristã, eu estou andando nessa linha. Posso até dar uma deslizada, mas eu vejo que está errado, então volto na minha linha. Então, Deus cuida de todos nós. Deus põe no nosso coração as coisas que nós devemos fazer. Então, essa é a nossa prioridade, né? No nosso caminhar do dia a dia. Eu falo assim, graças a essas palavras que a gente aprendeu desde o início da minha vida, né? E até hoje eu aplico. Então, eu falo assim, pequenas coisas que a gente faz, posso errar ou não, mas eu quero estar andando no princípio de Deus, tá? Essa é a lei, né, de Deus, e eu gosto de estar andando também nisso, tá? Vocês percebem que isso quebra bastante uma tese aí de que no Antigo Testamento as pessoas viviam debaixo da lei e no Novo Testamento é graça. Lei e graça o tempo todo. Só que antes a lei ela servia como um tutor, tá? Até vir Cristo. Tá? Mas hoje não significa que eu não deva cumprir a lei. Não uma lei no sentido de eu cumprir por uma autojustificação, mas eu tenho prazer de cumprir a lei, porque é assim que se faz, é assim que se age. Mais alguém?
Wilson? Eu comecei a entender o peso da palavra cobiça. Para mim, o mandamento falava: não cobice a mulher do seu próximo. Enquanto eu não estiver fazendo isso, eu estou livre. Mas esse texto mostra a subjetividade da cobiça, como ela é interna, ela mostra o íntimo das pessoas, e ela é abrangente. Eu percebo que, assim, eu não tinha visto quanto os 9 mandamentos anteriores são objetivos e o 10º mandamento é subjetivo, e essa subjetividade pode ser o motivador de infringir os 9 mandamentos para cima. Eu fico me perguntando, para mim mesmo, né? Qual é o peso da cobiça na minha vida, né? Se eu falo uma mentira, a cobiça pode estar por trás. E a cobiça toma muitas maneiras de perceber, né? Ela pode... não é só cobiça de dinheiro, cobiçar a mulher do próximo, mas muitas vezes eu não preciso expressar o meu desejo que eu estou com inveja, mas ele está dentro de mim. Essa que é a minha luta dos pecados, ou os desejos pecaminosos, que muitas vezes não se transformam em pecado, mas é o motivador para me empurrar a pecar. Isso é uma coisa que ficou muito forte nessa lição de hoje. Amém, é isso aí. Eu acho que a intenção é essa. Nós não precisamos e não temos obrigação nem como guardar todas as coisas. Mas se de tudo que a gente estuda, a gente pegar um princípio ali, e isso ficar claro no coração, isso me levava à vida de maior santidade, ali a gente tem um ganho de valor eterno. É um ganho de valor eterno. Joia, Gilson, obrigado, viu? Acho que a sua reflexão, ela vale para todos nós, porque nós não usamos muito essa ideia de pecados capitais, né? Mas a cobiça é um pecado capital, né? É um pecado cabeça, que a partir dela, os demais acabam acontecendo. Muito bem. Mais alguém? Deixa eu falar. Eu gostei bastante quando a gente sabe que a palavra de Deus, ela nos ajuda a caminhar e a saber as coisas, que é errado e certo. Agora, se a gente fica sabendo que a palavra de Deus é um microscópio, então é uma coisa muito maior do que simplesmente a palavra de Deus me dirige, me leva a caminhos corretos, ou se ela é um microscópio, é uma coisa muito mais minucioso, muito mais, como que fala? Entra muito mais no nosso interior do que somente que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que... e etc, etc. Ela é um microscópio. Então, achei muito interessante esse modo de explicar, de falar. Obrigada. E a Bruna sabe muito bem o que é o microscópio, porque ela lida com isso no seu dia a dia, né?
Sim. Na verdade, para você ver um vírus, hoje a gente utiliza outro tipo de equipamentos que detectam, assim, coisinhas, sequências minúsculas do vírus, e aí você pode dizer que ele está ali ou não. E quando o senhor comentou isso, o que me veio à mente, além desse versículo que a Esther comentou, né, sobre separar ali, né, as juntas e tal, um outro versículo que o salmista usa, né, esquadrinha o meu coração, né, é uma coisa muito minuciosa esquadrinhar, né, e eu creio que a palavra de Deus faz isso. E hoje eu posso dizer assim que nós temos o Espírito Santo, né, que é aquele que nos convence do pecado, que nos convence do erro. Então, às vezes eu me pego pensando como era difícil para um judeu que não tinha assim ao seu lado o Espírito Santo, mas apenas a lei ali para ser cumprida e seguida. E como a palavra de Deus, né, através do Espírito Santo, trabalha em nós, né? Nós devemos ser totalmente gratos a Deus, né? Pela graça e pelo Espírito Santo de Deus que atua em nós. Amém. Bom, gente, eu acho que nós podemos encerrar. Pastor, Sim. posso fazer uma propaganda comercial? Eu só faço propaganda, né? Mas eu queria fazer no grupo pequeno. Eu peguei esse daqui, Estamos Juntos em Missão, aquele que o pastor Guto falou, dos nossos missionários, onde eu comprei lá na igreja. Gente, está tão interessante com as fotos dos missionários. Eu, quando faço a minha oração para os missionários, eu lembro de 3, 4, com o Márcio Sato. Mas aí agora eu vejo assim, que tem mais missionários que eu esqueço de incluir nas minhas orações. Né? Eu falei assim, gente, é tão interessante esse bloquinho aqui, caderninho de anotação, que vale a pena, viu? Porque eu falei assim, nem eu não conhecia os missionários que nós temos na Holiness. Inclusive, aquele último missionário que o pastor falou lá do Rio de Janeiro, eu falei, pastor, eu não conheço. Por acaso é esse último foto? Ele falou que não é ele. Que quando foi feito esse caderno pelo pastor Edu, ele ainda não estava na Holiness. Então, a foto desse último missionário que está no Rio de Janeiro, que o pastor, inclusive, comentou, ainda não está incluso aqui. Mas, gente, nós que somos da igreja, vale a pena pegar isso aqui e estar orando por eles. É um comentário à parte, tá, pastor? Obrigada. Custa R$10, tá? Aí é um valor bem simbólico, mas Sim. Que ajuda. Eunice, ore, por favor, para finalizarmos aí o nosso tempo. Tá. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por esta hora que nós tivemos estudando da tua palavra, nos conhecendo melhor, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor Deus, por esse tempo tão especial que nós temos neste dia. Que o Senhor possa estar guardando a cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos estar guardando no nosso coração aquilo que tu queres, a tua palavra. Que um dia nós possamos estar também falando a todas as pessoas que nós encontrarmos com grande facilidade, que o Senhor possa estar fazendo com que as nossas vidas possam ser um exemplo para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nos abençoe neste dia, nos guarde, Senhor Deus, com a nossa família, que o Senhor possa estar nos abençoando em todas as coisas. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tá? Obrigado pela participação. Obrigada E até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Bom domingo. Bom almoço. Tchau.